Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Hoje ainda nós estamos trabalhando o livro Arquétipos da Umbanda. Nós estamos finalizando, na verdade, hoje esse livro. Então, alguns conteúdos nós conseguimos rever, né, principalmente a parte de religiosidade, de doutrina, e eu estou colocando para vocês aqui agora os arquétipos que a gente não viu, assim, ou um ou outro detalhe que a gente já não trabalhou em vídeos anteriores, até para não ficar muito repetitivo, tá? Porque o Rubens Saraceni, ele tem eu gosto muito dos livros, é muito didático, mas se a gente começar a ler vários livros dele, você vai ver que muitas coisas vão sendo repetidas. Então, para não ficar exaustivo, eu não vou repetir tudo aqui na aula novamente, tá? E a gente parou, né? Na verdade, a gente parou, ia começar a falar na linha dos marinheiros. Mas, como no sábado nós tivemos a linha de criança, eu já falei sobre as crianças, tanto da esquerda quanto da direita, né? Tanto dos erês quanto dos Exus mirins. Sábado eu tive, assim, foi uma coisa muito forte, a sensação e a informação que eu tive sobre as crianças. Porque geralmente antes da gira, às vezes você tem algumas sensações, tá bom, tá ruim, outro pesado, tá isso. A gente sempre tem fica envolvido ali nas vibrações, né? E eu tava lá no início, né, no início da gira, a gente fica ali cantando os pontos, preparando a vibração, né? E a hora que o vô chegou, gente, eu juro para vocês, o vô chegou, a minha vontade foi de pular lá junto com ele e sair pulando. Ah, que nem doido já. E na hora, a sensação que eu tive e o pensamento foi o único. Falei, gente, não tem uma vibração negativa que sobreviva à energia dos erês. Não tem. Eles dissipam tudo imediatamente. Não tem negatividade, não tem melancolia, não tem depressão, não tem nada que sobreviva à força da vibração de alegria que eles trazem. É uma alegria que eu falo que é uma alegria em forma de raio, assim, porque é uma energia concentrada, instantânea e não sobrevive. Gente, não sobrevive. Pensem bem, vocês que, né, a maioria, eu fiquei ali, fui segurando um pouco, inclusive, para poder ajudar, para coordenar, né? Pensem vocês, qual é a vibração pesada, ruim, que não se dissipa com aquele ambiente, com aquela alegria que eles sentem e que eles transmitem para os médios, para o ambiente, para a consulência? É imediato e é impossível de brigar com ela. Qualquer força trevosa, qualquer energia negativa, negativismo, não consegue brigar, não dá nem canto, não dá argumento para brigar. Então, eu valorizo muito o trabalho das crianças, toda a limpeza que eles fazem, todo o combate à negatividade, quando eles nos impregnam com essa alegria, né? Pena que a gente sai, nós temos a nossa vivência, o nosso dia a dia, que a gente volta eventualmente a outros sentimentos que não é essa alegria intensa, né? Mas é fisicamente cansativo, né? E muitas vezes, porque ficar muito incorporado com ele é fisicamente mais cansativo do que outras linhas. Para mim, por exemplo, é a mais cansativa de todas. A gente sai da linha de criança, sai quebrada pela posição que eles ficam no chão e tudo mais. Mas o sentimento não tem nada que se compare à força energética deles. E assim, instantaneamente, nada de ruim sobreviveu àquele momento. Onde vai passando, alegria, alegria, alegria. Então a gente ficou muito feliz, tenho certeza que todos vocês aproveitaram muito essa energia. A gente foi um dia especial, porque a gente estava feliz, porque toda vez que as crianças vêm no terreiro, a gente sempre fica muito feliz, fica muito ansioso, mas a gente também estava feliz e ansioso, porque a gente preparou toda uma surpresa ali para o nosso chefe. É um momento especial, é um momento único, né?
da gente poder prestar uma homenagem, mesmo que for simples, singela, mas ele é o nosso chefe, né? Então é um parabéns, é um abraço dado de coração, não precisa ser muita firula, muita coisa, né? E eu tenho certeza que vocês sentiram tanta alegria, né, em fazer essa homenagem, quanto ele em receber, tá? Então é sempre quem dá, sabe aquela frase, né? Que quem dá flores sempre fica com perfume nas mãos. Então, quem faz alguma coisa sempre fica muito mais feliz, muito mais contente, às vezes, do que quem recebe, tá? Então, que isso se transmita a todos os aniversariantes aí também. E vamos hoje para a nossa linha de marinheiros. Hoje nós vamos iniciar a linha de marinheiros. Na verdade, eu já falei sobre os marinheiros, mas ele faz algumas observações nesse livro específico sobre os marinheiros que eu gostaria até de retomar. Algumas coisas a gente já viu, mas eu gostaria de retomar. Por quê? Porque eu sou apaixonado pelos marinheiros, gente, não tem jeito, eu não tenho nem outro jeito de explicar. É, assim, de todos os guias da casa, com exceção do vô, que é o chefe, claro, de todos os guias da casa, o marinheiro do Jesuel é o guia que eu tenho mais proximidade. É o que eu converso mais, é o que eu me sinto, eu sinto, sabe assim, uma proximidade, uma amizade, eu gosto muito dele, muito mesmo. Então, assim, e é uma das linhas, talvez, que eu receba menos marinheiro, mas não por isso que eu deixo de gostar da linha, muito pelo contrário, é uma das linhas que eu gosto mais. Eu adoro conversar com o marinheiro, ele ensina as mandingas dele para mim, ensina as coisas, nossa, eu fico assim, fico muito envolvida ali com eles, né? Mas os marinheiros têm todo um mistério do povo do mar. E o povo do mar é um povo realmente misterioso, num sentido bom, né? Será que todos os espíritos, em outras encarnações, que viveram no mar, pelo mar e para o mar, eles viram marinheiros? Obviamente que não, né? Os marinheiros de Umbanda têm todo um arquétipo relacionado a povos do mar, tá? Não necessariamente os marujos e os marinheiros. A gente tem soldados da marinha, navegadores, oficiais, pescadores, povos ribeirinhos ligados à pesca, piratas ou ex-piratas, né? Saqueadores do mar. Hoje a gente tem ainda piratas físicos no plano material, mas é muito comum a gente ver nos filmes, nos relatos históricos, a quantidade de piratas que habitavam, que navegavam os mares, né? Inclusive, alguns terreiros se fala em linha de piratas. É uma linha que existe dentro da Umbanda em alguns terreiros também. São povos ligados, todos eles, à água, né? Que a Grace está falando que quando eles vêm, sinto como se estivessem em alto mar, mesmo chega a balançar o corpo. É exatamente isso, Grace. É exatamente esse o balanço do marinheiro, né? Esse povo de água, esses marinheiros, até o Rubens Saraceni coloca uma coisa importante. Os marinheiros na Umbanda, eles são o povo d'água. O povo d'água, eles têm regência maior de Iemanjá, mas existem também outras mães d'água. Então, teria marinheiro de Nanã, marinheiro de Oxum, né? Então, existem outras mães que regem secundariamente os marinheiros. Mas, obviamente, Iemanjá, por ser a senhora dos mares, ela que é regente principal, né? E esse balanço, ele fala, né? Esse magnetismo dos marinheiros que vem do balanço é justamente trazendo resquícios das vibrações do balanço do mar. Fique muito tempo no mar, com aquele balanço da maré, das ondas. Quando se vem para a terra, você tende a ficar balançando, porque você ficou muito tempo na água, quando você vem para a terra é difícil parar de pé.
Por quê? Você fica com aquele resquício do balanço do mar no corpo. Então, esse é o balanço do marinheiro. O marinheiro não chega embriagado, bêbado, e está quase caindo de bêbado, como pensam os incultos que veem a manifestação e julgam de acordo com o seu conhecimento. Então, não é nada disso, tá? É interessante falar que os marinheiros, e aí ele coloca, acho que eu não comentei da outra vez, os marinheiros eles estão submetidos aos dois polos da linha de geração, tanto Iemanjá por água, como Omulu por terra, né? Até porque os marinheiros também estão sujeitos a outras intempéries. Então, estão sujeitos aos tufões de Ansan, no mar, os ciclones de Logunã, as rochas beira-mar de Xangô, as calmarias de Oxalá, as tempestades de Ansan também, os raios de Xangô, os bancos de areia de Omulu, né? Então, ele vai colocando as correntes marinhas, porque correntes marinhas são verdadeiras vias, caminhos dentro do mar. Caminho é de Ogum. Então, mesmo no mar, que parece ser um reino único, eu tenho um reino logicamente intercalado, além de forças da natureza, junto com forças energéticas dos outros orixás. Já expliquei para vocês que nenhuma linha é pura, né? Não existe isso. Então, no mar é só Iemanjá. Não, não é só isso. Eu tenho influência, interferência e tenho regência também das outras energias, né? Ele fala, inclusive, do uso da bebida alcoólica, tá? Para ajudar o organismo do médium a desenvolver as suas funções mediúnicas durante a incorporação. Por quê? O uso da bebida, claro que não em excesso, tá, gente? Pelo amor de Deus. O uso da bebida, às vezes, é só cheirar, ou é só um golinho, às vezes passa no pulso, né? Ele ajuda a expandir o campo magnético e possibilita a estabilização dessas incorporações do marinheiro. Ah, tem que beber? Não, não tem. Todo médico precisa beber? Não, não precisa. Você tem problema de pressão, você tem problema de coração, você está tomando medicamento, você vai fazer o quê? Você vai pedir licença, você vai incorporar, vai explicar para o seu guia, falar, olha, eu não estou podendo beber, e ele vai vir e ele, obviamente, vai compreender, não vai te obrigar a beber ou ingerir nenhuma substância que você não possa ingerir por questões de saúde. Então, e gente, eles se viram, tá? É a gente que é idiota. Fala, gente, é a gente mesmo. Todos os médicos pensam que são idiota, porque você acha, ah, se minha preta velha não fumar, ela não trabalha. Ah, tá. Um dia esqueci o cachimbo, esqueci tudo, gente. Teve um dia que eu tava que nem doida. Saí, esqueci tudo do meu material das coisas da preta velha, guia, esqueci até guia. Fui. Quando eu cheguei lá, a avó pegou, mas deu um jeito rapidinho. Pegou um tabaco lá, colocou no copinho d'água, misturou, deixou de molho ali, daqui a pouco ela foi passando as pessoas, usou o tabaco de uma outra forma com a água. Então, assim, eles se viram, eles precisam ali de certos elementos, mas normalmente não precisam de muita coisa, tá? Então, ai, vai vir e vai ficar sem beber? Pode? Pode, né? Então, conheço muitos médios, por exemplo, que são diabéticos, não podem ingerir açúcar, e aí, vem o herê e vai comer o mundo e o fundo de açúcar? Não, não vai. Você pede licença para sua criança, explica que você não pode comer aquilo e ele não come. Ele junta o pratinho de docinho dele ali na frente, energiza, né? Ele utiliza o açúcar do doce de uma outra forma que não ingerindo, para não prejudicar o corpo do médico. Tá? Isso é respeito. A pessoa que mais tem respeito com vocês são seus guias. O teu guia não vem te desrespeitar. Se te desrespeitar, das duas uma. Ou é você no seu subconsciente se punindo de alguma forma, se desrespeitando, ou é um espírito invasor, um quiumba, né, um brincalhão, etc, etc, que está lhe invadindo aquele espaço, se fingindo, se passando por guia. Tá? Porque o teu guia é, com certeza, a pessoa que mais vai te respeitar, respeitar o teu corpo, a tua vontade, o teu livre-arbítrio, ok? Então,
Ele fala quando ele continua lá falando dos marinheiros, ele fala da irradiação do mar, e aí tem algumas observações para fazer. Por quê? Porque o Rubens Saraceni trata em alguns livros, se eu não me engano, um deles é o Guardião 7, o Chanceler do Amor. Ele fala de colônias e reinos inteiros no fundo do mar. Tem um outro livro também, que eu vou tentar lembrar o nome, depois se eu lembrar eu coloco nas referências, que o espírito principal do livro, que conta a história, ele vai no fundo do mar, atrás de uma espada simbólica que está aprisionada dentro de um reino, dentro do mar, no fundo do mar. E quando ele chega no fundo do mar, gente, eu estou falando em espírito, visualize. Então, esse espírito vai lá no fundo do mar, tá? Em espírito, existe como se ele descreve como sendo uma redoma, tá? No fundo do mar, tudo no plano espiritual. E dentro dessa redoma tem um reino inteiro, era como se fosse uma cidade gigantesca, tá? Que era um ponto de força da esquerda de Iemanjá, que era uma cidade. Ah, então os Exu, os pontos negativos, não é só tudo que elas. Não, não, tem organizado, estruturado, né? Não é porque é esquerda que tem que ter chifre e capa vermelha para tudo é lado, não é isso. Estou falando do lado de lá, as formas que essas entidades de esquerda se organizavam. E lá dentro, né, desse local, tinham guardiões da esquerda de Iemanjá, guardando uma sala dentro de um prédio, dentro de uma sala, que guardavam esse local onde haviam várias espadas simbólicas, que são espadas de poder, são espadas que carregam mistério, poderes nela. Então, você só pode utilizar o espírito que for determinado para usar aquelas espadas. E esse espírito chega lá e o guardião fala para ele, que era um outro Exu, ele falou, olha, se relar na espada e você não tiver autorização, você vai ser eliminado. Você vai virar um ovoide, né? Aí ele pensa, ele fala, eu não sei se eu sou, mas também não sei se eu não sou, não sei quem eu sou, mas eu confio na minha missão e na minha... Ele tinha toda uma intuição, mesmo lá no plano espiritual, de que ele precisava fazer aquilo. E ele realmente vai e pega a espada. E ele não é destruído. E quando ele pega essa espada, tinha um espírito preso na pedra da espada. E ele consegue libertar esse espírito, que era um outro mago, que estava lá aprisionado há muitos milênios, tá? E aí, ele descreve, é muito bonito esse reino, ele vai descrevendo. No próprio Cavaleiro da Estrela da Guia, a Raios de Luar, que é a mulher dele, né, do Cavaleiro da Estrela da Guia, a Índia, depois, quando eles vão para o plano espiritual, eles ficam separados por um tempo, porque justamente ela estava servindo à esquerda de Iemanjá, que estava no fundo do mar. Então, o fundo do mar vamos dizer assim, chega a ser um reino com colônias estruturadas. E os marinheiros trazem tudo isso. A avó usa muitas vezes ela usa a referência do fundo do mar para acalmar, tranquilizar e conseguir fazer as pessoas mentalizarem certas coisas. E junto com ela eu vou vendo, é como se eu ouvisse um barulho junto com ela. Ela se reporta ao fundo do mar para falar é o barulho do silêncio, que é um silêncio, como se fosse um silêncio absoluto. E aquele fundo do mar, você vai imaginando aquela tranquilidade, a profundeza, aquele silêncio, né? Então, e a voz se utiliza disso para tranquilizar a mente e fazer com que as pessoas entrem no estado de vibração para ela acessar certas coisas. Porque às vezes a mente da pessoa está tão assim, está tão agitada, que a pessoa não consegue se concentrar ou consegue abrir, né? Abrir, falar, se abrir para o atendimento.
A pessoa não consegue abrir suas guardas energéticas e nem mentais. Então, a avó, com muita calma, ela assim, em vários momentos, tá? Ela utiliza esse fundo do mar como forma, e parece que eu me sinto lá dentro, assim, vou sentindo junto, como forma de acalmar a mente e o coração para poder atender. E o poder dos marinheiros, a gente, reside justamente nisso. É um poder de limpeza profundo, que ele é feito tanto a calmaria dos marinheiros, que é incontestável do fundo do mar, como a limpeza que o próprio mar faz no planeta. O mar é a vida do planeta. Então, as bandeiras de salvem a floresta amazônica, salvem as florestas, porque as florestas que garantem o nosso ar, não é. Todo mundo já estudou isso na escola, né, gente? Todo o gás carbônico que ele é absorvido pelas florestas, ele é expelido também, o carbono ele é expelido depois, né, de várias formas. Mas o grande produtor de oxigênio do planeta é o mar, por intermédio do plâncton. Então, o ar da terra vem do mar, é o grande alimentador e gerador da nossa vida. E aí, na continuação, além dos marinheiros, o Rubens Saraceni traz uma linha diferente, que é a linha das sereias. Por que eu vou falar das sereias? Porque existem terreiros que trabalham com as linhas da sereia. Tem uma linha específica de trabalho, assim como nós temos os marinheiros, tem essas linhas das sereias, tá? Como eu sou uma pessoa extremamente prática, mesmo sendo umbandista, sempre fui espiritualista minha vida inteira, mas o meu grau de ceticismo é muito grande. Mas eu tive que ver para me convencer. Não é que eu não acreditava. Para mim era uma coisa ansiosa trabalhar com sereia, ou ter uma linha de sereia. Então, era uma coisa, para mim, tão de conto de fada, tão de criança, que na minha cabeça eu ficava, acho que não, sabe assim, meio reticente com essa linha. Mas eu vi. E aí eu vi de novo, e de novo, e de novo. E aí eu parei não é preconceituosa, mas eu parei de ser tão cética. E eu abracei realmente a diversidade do plano espiritual e das suas várias formas. Aí eu vi, a minha mãe viu, teve outros médicos que viram, né, as sereias do voo. Então eu vi mais de uma vez as sereias do voo que vão assim. Minha mãe já viu sereia que era gigante. Um dia até que o vô falou mesmo, ele falou, ó, alguns médios viram, enquanto eu estava aqui fazendo uma firmeza para Iemanjá, ele se transportou, ele estava na beira do mar, na beira da praia, com uma entidade de Iemanjá. E minha mãe viu a proporção que ela falou da entidade, a entidade era tão grande, tão gigante, que lá embaixo ela falou que viu uma cabecinha bem pequenininha assim, que era o vô. E a entidade era gigante, e aquela cabecinha bem pequenininha, ou seja, era muito grande, né? Eu já vi também ao lado do voo aquela entidade de, sei lá, uns 3 metros de altura, aquela sereia gigante, enorme, e vejo as sereinhas da avó. E a avó tem as sereinhas pequenininhas, assim, são as assim, ficam no copo d'água, já vi também algumas vezes, tá? E essas sereias, essas entidades, elas, quando incorporam, elas não costumam falar, mas elas, em alguns casos, né, elas emitem como se fosse um canto, um mantra de som, né? E elas são descritas pelos médiuns videntes como sereias gregas, metade mulher, metade peixe, mulheres bonitas, de cabelos longos, etc, etc. Então, a gente não pode descartar todas as formas da criação. Assim como a gente não pode também a gente levar isso para os extremos, né? O que é levar para os extremos? Tem médium e tem casa, tem dirigente espiritual, se é que eu posso chamar assim, que incorpora só seres mitológicos, tá?
E assim, começa a incorporar leprechal, começa a incorporar, o que mais que eu vi? Ah, eu vi, sei lá, ET Bilu, mas não sei o quê, Jesus Cristo. Aí você vê que a pessoa, coitado, já está perdido, né? Assim, sei lá no que, se é no ego, se é num desequilíbrio mesmo, mental, emocional, tá? Então, assim, você vê esses, a pessoa vai levando para os extremos, só incorpora, sabe, seres diferentes, tá? Por quê? Porque esses seres não são comuns de incorporação na Umbanda. Tem, vem em alguns trabalhos por afinidade, por permissão, etc, etc. Mas não é assim, gente. Você vai lá falar com o gnomo, com a sereia e com as ondinas e não banalizem isso, pelo amor de Deus, né? Mas os seres encantados aquáticos, eles são realmente variados. Ele vai descrevendo, né? Das colônias, né? Como eu estava explicando para vocês, que muitas lendas do imaginário popular são criadas em cima justamente de visões do plano, de outros planos. As sereias não existem no plano material. Ah, mas eu vi lá uma reportagem que lá nos Estados Unidos, eu vi um vídeo, eu também vi, tá, gente? Eu vi vídeo, eu vi filmagem, eu vi não sei o que eles acharam a sereia e acharam que o governo americano teve até que emitir um comunicado oficial dizendo que sereias não existem. Imagina o grau da doidura do povo. As sereias não existem neste plano material, elas existem em outro plano, tá? Seres encantados, plano dos encantados, ou conforme elas evoluem para o plano natural também, tá? Passam a atuar como encantadas de Iemanjá, aí sim, são entidades, a gente chama de entidades naturais de Iemanjá. Isso depois de evoluírem, passarem já mais próximas ao nosso estado humano, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele até descreve, tá? A gente não entra em tantos detalhes, né? Mas ele fala, inclusive, uma coisa que é interessante, porque Iemanjá aqui para nós, no Brasil e na Umbanda, ela é a mãe do mar, mãe dos peixes. E Iemanjá, que é Iemonjá nigeriana, é a mãe da água doce. Justamente por quê? Porque por causa da falta de proximidade ou de limite com o mar, né? Então lá tem rio com o nome de Iemoja. É outra forma de entender a entidade Iemanjá. Então não pensem, os senhores, que todos os orixás são cultuados com o mesmo nome da mesma forma. Esse tipo de diferença varia muito do africano no trazido para o Brasil. Inclusive, essa imagem de Iemanjá, já falei para vocês, é da década de 50, né? Uma pintura, uma escultura feita na década de 50, se eu não me engano, que foi uma vidente, viu a entidade de Iemanjá e mandou fazer. Então, e ela foi adotada, na verdade, por aí, mais de meio século já. Então por isso que ela é a única orixá branco? Sim, os outros são negros. Por quê? Porque a imagem dos orixás foi trazida dos cultos africanos. Então, obviamente que todos os orixás, as imagens, né, as referências são de orixás negros, porque o termo orixá é africano. Agora, esta imagem de Iemanjá, ela é brasileira, é a única. E a imagem, né, a pintura, referência que a gente tem que ela é efetivamente brasileira, tá? Então, cuidado, ele fala até, achei interessante mencionar, né, que essa diferença aí das Iemanjás, mas eu creio que agora acho que não tem mais nada. Se tiverem perguntas, tá, gente? Vocês podem fazer perguntas, podem fazer observações. Hoje eu vou abrir para perguntas também, tá? Esse tempinho a gente aproveitar, vai dar um tempo no final. Na sequência, gente,
ele vai falar, ele fala de várias outras linhas, eu já falei, tratei delas aqui, eu não vou tratar todas de novo, mas eu vou falar de uma parte do livro, quando ele vai falar dos Exus na Umbanda. E ele fala dos Exus na Umbanda, ele vai falando, a gente já estudou 2 livros de Exu, né? Então, vocês já estão mais do que cabeça boa para entender Exu. Só que ele fala dos novos Exus de Umbanda. E aí, quando você vê o termo, você fala, novos Exus de Umbanda? Por que que ele fala disso? Porque, novamente, se a gente entender que o termo Exu, o nome Exu, foi trazido dos cultos africanos, com o termo Exu, com o termo Orixá, veio também muito da forma de entender Exu e de ele começa a falar dos novos Exus da Umbanda. E o que são esses novos Exus? Então, esse culto trazido, ele fala inclusive da forma, né, de oferendar, a forma de perceber Exu, de cultuar, é muito diferente dos cultos de nação. Nós não cultuamos Exu da mesma forma que o Candomblé e suas diversas nações. A Umbanda é diferente, e isso foi um problema no início, né? Sim, tem Exu para todos os gostos, daí as formas são as mais variadas, nunca se prendam às formas, tá? Tem Exu de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, assim, desde Exu muito bonitos até Exu com características que parecem o diabo lá da Igreja Católica. Diabo que a gente não acredita, né? Vocês sabem disso, que a gente não tem diabo, mas é a figura próxima, com chifre, com asa de morcego, enfim, tá? Mas o que eu ia falar sobre isso? Esses Exus, os Exus, quando vieram trabalhar, foram trazidos aqui para o Brasil para trabalhar na Umbanda, não necessariamente oficialmente ali enquanto Umbanda, mas foram preparando o culto da Umbanda, que eu já falei que foi preparado, foi o culto de Umbanda, ele foi sendo preparado aos poucos. E esses Exus vieram trabalhar. E esses Exus novos, muito afoitos, muito, quer trabalhar logo, quero trabalhar, porque preciso, muito desesperado para trabalhar. E isso é um problema, porque ele fala que os Exus novos passam a perna nos Exus mais velhos, rapidinho, né? E tomam o lugar dos Exus mais velhos, que muitas vezes são os verdadeiros mentores dos médios, eles passam a perna, eles invadem, não assim, invadem no bom sentido, né? Porque eles querem trabalhar logo, querem trabalhar muito, estão precisando, eles estão com uma sede de evolução e de trabalho para a lei divina, tá? E isso, o que que acontece? Ele fala até para vocês repensarem. Por isso é comum entre os médios de Umbanda os verdadeiros Exus de trabalho só aparecerem depois de muito tempo. Ai, gente, sabe quando eu falo para vocês que Exu, as entidades não aparecem assim, ó, em 6 meses e dão nome? E aí vocês ficam olhando para mim com cara torta, que eu sei. Mas não vem, gente. Isso aí é precipitação do médium, precipitação desses espíritos que estão desesperados. Vai, fala qual que é o nome, vamos logo, vamos, quero trabalhar, trabalhar. E eu não estou falando que eles fazem coisa ruim, não é isso. É que eles não são os seus verdadeiros guias, os mentores da sua esquerda, entende? Esses Exus mais novos, eu vou ler o autor, tá? De forma muito afoita, quando eles aparecem, né? Quando os Exus, desculpa, quando os Exus mais velhos aparecem, aí o médium até duvida de que ele seja o seu Exu guardião e vai despachar, achando que vai fazer um descarrego, achando que ele é que é um Egum, que é um encosto, mas na verdade é o Exu, porque a forma do Exu, ou a vibração desse Exu guardião da esquerda mesmo do médium, tá? Ele tem umas energias diferentes, o médium não reconhece. Ah, pode ter mais de um Exu? Pode, gente. Normalmente tem mais de um, tá? Então, você não vai ter, assim, muitos, não vai ter lá. Ah, e tem gente que tem 10 Exu, 10 pombagira, mais 7 preto velho, mais 7 caboclo. Não, isso aí é
Aí já é viagem na maionese, né? A pessoa já está exagerando, surtado. Mas ter mais de um Exu é bem comum, na verdade. Trabalhar com mais de um ou dois. Isso depende muito da necessidade do médium, da missão e o tipo de missão que o médium vai desenvolver. Às vezes ele precisa de mais de um Exu, em mais de uma linha, para poder desenvolver o trabalho que ele vai desenvolver. Você sabe o que você combinou com a espiritualidade para desenvolver aqui? Não. Então, o que você fica? Ah, eu tenho 3, 4, 5, 6 Exu, que eu preciso para o trabalho. Nossa Senhora, é divino. Ah, meu amigo, vá. Para com isso. Se coloca no seu lugar. Estou falando isso para todo mundo, né? Então, o povo tem uma mania assim, então você não sabe o que você combinou. Então, a espiritualidade sabe, eles vão te dar a ferramenta, sempre falo isso para vocês, te dá a ferramenta de acordo com as batalhas que você vai ter que lutar. É simples assim, né? E os nossos guias e protetores são parte desse arcabouço de ferramentas que a gente tem para lutar as nossas batalhas, né? E ele fala isso, gente, porque ele fala que esses Exus, tradicionalmente da cultura Nagô, principalmente, eles eram acostumados lá na África, tá, a ser oferendados de uma forma muito mais cheia de pompa e circunstância. Então, o Exu não vinha e revelava nome numa casa, seja de qual forma ela fosse, enquanto ele não fosse, enquanto a pessoa, enquanto o chefe não tivesse pelo menos 7 anos de trabalho mediúnico, seja ele em qual nação fosse. Então, pelo menos 7 anos, senão Exu não dava nome. Exu não dava nome antes de 7 anos, né? E além disso, tinha que fazer todo o assentamento, a cultura urbana também tem é bem elaborado a forma de assentar, a forma de revelar nome de trabalho de Exu. Isso não era assim. Isso, quando trazido para o Brasil, por um bom tempo, ele foi seguido no candomblé mais raiz. Então, Exu jamais ia revelar nome e se assentar sem corte, tá? No candomblé, a grande maioria, principalmente os terreiros mais antigos, para poder assentar Exu, você tinha que ter corte. O que que é o corte? É matar animal. Então, você tinha que ter pelo menos uma galinha, né? É pelo menos um corte. E isso é da tradição deles, entende? Então, hoje foi sendo simplificado, meio banalizado, e veio para a Umbanda os Exus, gente. Aí é isso que eu acho engraçado, né? Ele fala que os Exus mais tradicionais, esses lá de milênios, né? Quando vê isso na Umbanda, os Exus novos que vêm e aceitam trabalhar por uma vela preta e um copo de marafa na porta, de fora, eles acham isso uma heresia. Ai, meu Deus, que povo, mas se vende por pouco. É uma forma, tô brincando, tá, gente? Mas assim, porque eles eram acostumados a ter toda uma pompa. Então, as tronqueiras tinham que ser num lugar próprio, certo? Você não podia fazer igual hoje, uma tronqueira. Deus me guarde esse povo que a gente vê na internet com tronqueira na garagem, tronqueira na caixinha de luz, no relógio de luz, tronqueira do lado da casa do cachorro. Isso não aconteceria jamais, né? Aí ele fala aqui, ó, jamais se via, né? Ou era mais tradicional. Exu sem ser batizado com sacrifício de pelo menos um galo, tronqueira feita embaixo de escada, garagem, em caixa de medidor de água, embaixo da caixa de luz, dentro de caixa de madeira. Então ele fala, é um outro perfil de Exu. Esses são os novos e prestativos, valorosos e aguerridos Exus da Umbanda, né? Que eles vêm e têm inclusive uma outra relação com o seu médium, uma relação de guardião. Por isso o termo que o Rubens Saraceno usa tanto de guardião. Até talvez para diferenciar do Exu do Candomblé. O Exu do Candomblé é o mensageiro dos orixás, né? Olha, Grace, não é ignorância, filha.
mas saber o nome da entidade não é importante. Eu falo disso desde que nós começamos o estudo, mas tem uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Quando eu falo é as pessoas dentro da nossa casa. Que é muito difícil se enfiar na cabeça de um filho arrogante e vaidoso que ele não precisa ficar falando o nome de Exu. Entende, Grace? Vocês me desculpam a sinceridade, mas a grande maioria tem uma neura para saber nome de Exu e Pombogira para ficar falando e comprando imagem e periquitando e comprando acessório. A gente corta muito isso, então assim, ó, eu dou essas cacetadas bem dada, que é para, ó, baixa aí, gente. O nome da entidade não é importante, tá? Por que que não é importante? É exatamente no anonimato que reside a maior humildade da Umbanda. Agora, se você utiliza o nome do seu Exu para ficar ostentando e se exibindo e se achando aí ai, quem me protege não dorme, ai, eu tô pegando nojo dessa frase, de tanto esse povo banalizar e distorcer. Entende? Então, qual que é a importância do nome? Zero, nenhuma. Mais para frente, quando você precisar, ele vai te revelar. Meu Pombogira demorou, sei lá. Ai, gente, uns 4, 5 anos para falar o nome, tá? Então, o Caveira falou um pouco antes. E daí, por quê? Porque precisava. E precisou, inclusive, para eu compreender o arquétipo dela. Foi importante para mim. E antes disso, nunca me perguntei, tá? Ó, quando o Exu não fala o nome, mas a gente sabe que é, não sabemos como a gente só sente. Não, ele não fala o nome, mas esse negócio de sentir o que é, eu fico meio cabreira, sabe, Camila? Porque assim, a gente tem, isso não é por mal, tá? Quero que você entenda. Você e todo mundo. A gente é muito bombardeado pelas mídias, pelas redes sociais, com nomes de entidades. É o tempo inteiro, gente. E figuras, e imagens, e guias, e perlimpimpins, e adereços, e sacolinhas, e aí você fica no inconsciente, você fica aquela, né? E o nome, e o nome, e o nome, e o nome, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente é bombardeado a se, né, ficar esse, o nome, o nome, o nome, tá? E eu sempre fui muito avessa a isso. Isso pessoalmente, acho que eu nem queria, falar, não fala nada. Fala nada, só fala o nome quando não tiver como correr. Senão eu não quero ficar sabendo justamente para não ficar presa a certos arquétipos. E outros, se vocês verem, por exemplo, vocês verem a descrição, que aí tem não só ficar endeusando o nome de entidade, que a Umbanda não foi feita para isso, e o nome das entidades são nomes simbólicos, não são nomes para serem idolatrados e endeusados. Eles são respeitados e amados, mas eu não vou ficar endeusando o nome da minha entidade comparando com a do outro. Nem colocando figurinha lá e pintura e gravura. Ai, gente, para que isso? Tá? Aí você sente, fala, eu sinto que é, mas você sente por quê? Você já viu 300 nomes de Exu, você já viu a gosta do ponto de Exu. Aí é fado? Não é assim, não. Eu sinto muito, eu prefiro não confiar. Eu sinto que é o Exu tal. Olha, para falar bem a verdade, você só sente. Deixa para lá, a hora que ele vier e confirmar, aí você tem certeza. Enquanto você está só sentindo, é só um sentimento seu. Por que que eu estou falando isso? Porque eu também, gente, eu tinha uma desconfiança que o nome da minha heresia era Maria. Eu tinha uma desconfiança que era Mariazinha, Mariazinha. E eu perguntava para ela, ela dava umas risadinhas, e eu sentia que era Maria. Sabe quando você sente? Eu sinto que é Maria. A minha intuição me diz que é Maria. E eu ficava lá anos, anos. Ela foi revelar o nome dela na minha coroação e ainda se matou de rir. Ela achou que era Maria, fica enganada. Rosinha, não tem nada de Maria, não. Ou seja, meu pressentimento então, eu sinto que meu Exu é tal. Não, cuidado, gente. Inclusive, veio o médium dentro da casa que veio, incorporou o Exu, falou, eu senti que meu Exu é tal. E eu, incorporada, olhei para o Exu e vi o nome do Exu do outro, que não era aquele que ele falou. E aí o Exu falou, fica quieto. Fica quieto que você não vai, como diz,
Não vai fazer o cabra passar vergonha. Entende? Não era aquele Exu que eu pensava, eu senti que é o Exu tal, e não era. Porque o Exu Caveira já tinha visto, e ele quase que pediu, ele ia pedir para cantar o ponto daquele Exu. Aí ele parou assim e tal. Então tem que tomar muito cuidado, né? Vi um que disse que as tronqueiras ficam dentro da casa porque não é cachorro para ficar no quintal. Ai, gente, ô Dailton, eu te peço daí para ver, a gente falou exatamente sobre esse assunto por uns 15 vídeos, que foi Orixá, Exu, Fundamentação na Umbanda. O livro inteiro fala por que que Exu fica para fora, tá? Então, e para todos os novatos que assistam, porque a gente já estudou um livro inteiro sobre Exu, tá ok? Não, é isso mesmo. Não, eu tô falando isso que é assim, me irrita um pouco, às vezes, essa ganância, assim. Eu sempre bato muito nessa tecla, para, que vocês vão se perder na vaidade. Era assim, eu já vi gente experiente se perder, tá? Por causa de nome de entidade, e meu Exu é fulano, e o fulano de tal, e cada hora, e vinha 3 Exu, e cada Exu tinha um adereço diferente. Então, assim, cuidado, tá? Simplicidade e humildade. Nada disso que a gente está falando, essas situações, envolvem nem simplicidade nem humildade. Exu é firme, Exu é forte, Exu é certeiro, mas ele não é arrogante. E ele não vem aqui para salvar a tua pele das coisas erradas que você faz e nem para ficar se exibindo para os outros. Compreendido? Então vamos lá. Aí no comentário, depois dessa leve, né, consideração, eu deixei para o final para falar duas coisas. Uma é bronca e a outra é uma coisa legal, tá? Por que que é bronca? Gente, por favor, tem gente que precisava escutar, mas não está aqui. Mas então, depois vai ver e vão dar os recados. Quando o pai fala que a gira é fechada, quer dizer que a gira é fechada. Eu não quero irmão, irmã, marido. Eu não quero ninguém na gira de desenvolvimento. Gira de desenvolvimento às quintas-feiras é só para os médiuns da corrente. Eu não quero ninguém saracoteando lá dentro. Ok? Ah, mas eu tenho a minha filha. Gente, não estou falando disso. Ó. Tem a filhinha lá da Camila, pequena. As duas vêm, elas não têm que deixar a criança, traz a criança, fica lá, não dá problema, não incomoda, pelo amor de Deus. Tem lá os filhos da Angélica, tem a Maria Alice, né, que vem lá, ficam, né, depois da gira, mesmo se a gira for fechada. Não tem, não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente que vai com amigo, gente que vai com filho, com filha, que está inclusive com outro carro e fica lá fuçando. Quando eu falo que a gira é fechada para ir embora todo mundo. Tem trabalho ali que é para ser feito, que é só para os médios da casa. E aí o Gisuel que me pediu, inclusive, para reforçar esse tipo de coisa, porque assim, aí olha para lado, quinta-feira tinha gente, a avó me olha para o lado, vai pedir uma vela, de repente tá lá um empoleirado do lado dela lá, com os olhos desse tamanho, vendo o que. Gente, o atendimento da quinta-feira foi tenebroso. Não é para ficar perto, quem não tem consciência para lidar com aquilo. Você entendeu? Então, assim, quem está cumprindo lua, benze, vai embora, tchau, vai ali, ó, vai ficar lá embaixo. Não é para ficar ali no meio. Ai, pega, coisa ruim, pega. Tomara que pegue mesmo, larga de ser besta. Não é para ficar. Fica só quando tem ordem, quando tem autorização. O nome disso é respeito à hierarquia. E outra coisa, não se esqueçam, todos os cambones, ou quer dizer, cambones não, cambone é Débora. Os aprendizes de Cambone, que, com exceção da Thalita, todos estão cumprindo lua. Todo mundo ali está cumprindo lua. Ninguém está na corrente. Então, tetor relógio, meu amigo, vai todo mundo lá para baixo, porque tem hora que é perigoso e tem hora que atrapalha. É simples assim. Já vou deixar avisado, para depois falar, ai, a mãe mandou já para baixo. Sim, mas você está cumprindo lua ainda. Você não está integrando a corrente. Você não está com preparo suficiente.
Está aqui para aprender a ver se a pessoa tem jeito, se a pessoa tem tato, se a pessoa tem talento para isso, que preciso, entende? E, deixa eu ver, acho que o das broncas era só. Das broncas, então eu não quero mais ninguém. Então, assim, com exceção daquelas pessoas que o vô autoriza. Então, tem lá, tem um rapaz que vem, gente, ele já foi da casa, ele continua ajudando a casa até hoje, e às vezes ele vem no terreiro, e mesmo nas dias fechadas, o vô autoriza ele ficar. Não tem problema. Ah, mas o fulano estava lá. O fulano estava lá porque o vô autorizou. Mas assim, eu não quero mais, principalmente que assim, eu vejo que tem lá um monte de amigo, conhecido, familiar. Veio de carona junto. Eu vim, por exemplo, eu vou com meu pai e com minha mãe, né? Então, às vezes, eu levo eles, aí eles vão ficar para gira fechada, por quê? Porque não tem como voltar. Se tiver um outro familiar que está nessa situação, aí não tem o que fazer. Mas só com detalhe, meu pai e minha mãe, gente, eles só não, quer dizer, meu pai, né? Minha mãe é da corrente, mas meu pai, ele não integra oficialmente a corrente, mas meu pai paga mensalidade há mais de 5 anos, né? Ele só parou de frequentar, assim, ir com frequência depois da pandemia, mas meu pai é todo final de semana, né? Imagina. Então, ele é mais da casa do que muita, muita gente por aí. Assim, que tá, né? Então, só para vocês entenderem, mas eu não quero mais gente alheia lá. Gira fechada e pronto, acabou. Ok? Uma outra coisa, agora uma coisa muito legal. A avó usou, eu acho que vou ter que fazer em outro vídeo. Não, vocês não me lembram, semana que vem eu falo. A avó usou um termo para explicar o porquê que a gente vê inseto espiritual. E ela deixou para mim a explicação, e eu gostei tanto, acho que ela deixou para eu ver mesmo, sabe, assim, o jeitinho dela, quando é para a gente lembrar, mas é para poder explicar. Ela usou uma explicação muito bacana, mas eu vou passar semana que vem, que hoje não vai dar tempo, senão fica muito corrido. Ficou só bronca mesmo. Semana que vem, gente, eu vou separar ainda o tema, mas possivelmente a gente vai começar um livro novo, tá? A gente vai trabalhar um livro novo. Se tiver algum tema, alguma coisa que vocês gostariam de trabalhar antes de iniciar o livro, me passem durante a semana, porque se for alguma coisa que a gente ainda não trabalhou, eu procuro aí preparar para a semana que vem, ok? No mais, fiquem todos com Deus, aproveitem o restante da semana para pensar, para meditar, para se aprimorar com calma, com carinho e com gratidão à nossa Umbanda sagrada e querida, porque é ela que nos mantém de pé. Por intermédio dela, Deus e suas forças atuam em nossa vida, assim como atuam em todas as religiões. Mas nós, por afinidade, por escolha, escolhemos a Umbanda como força para nos apegar e ficar de pé. Então, não esqueçamos nunca disso, sejamos gratos à oportunidade de aprender e de retribuir a ajuda que a gente recebe todos os dias, nossos guias, nossos protetores e principalmente do vô Benedito, que nos acolhe na casa dele. A casa é dele, ele nos acolhe. Nós somos convidados na casa dele, né? Somos convidados, meio indisciplinados às vezes, mas somos convidados, a casa é dele, ok? Então, boa noite a todos e saravá.